Bom dia, irmãos! Graça, paz na tua vida. Muito obrigado por nos receber aí dentro da tua casa neste momento, deste domingo pela manhã, domingo de Natal. Hoje, às 18 horas, eu te convido para vir para um culto presencial aqui na nossa comunidade, onde vamos adorar a Deus e receber uma palavra de Deus que eu tenho certeza vai edificar as nossas vidas. Agora pela manhã temos essa transmissão aqui para você. Nós vamos reprisar alguns momentos dos nossos cultos de louvor e de adoração e mais adiante uma palavra de Deus que eu tenho certeza também que vai edificar a sua vida. Fica com a gente, eu volto já já. Bota a palma com vontade aí, meu irmão. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrando-se no Senhor, a minha alma. Alegrando-se no Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrando-se ao Senhor, a minha alma. Alegrando-se no Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Vamos receber, mano Deus. Vamos aí! Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, pois digno é o Cordeiro, sim, que foi morto. Mesmo em meio às lutas, eu deixo claro que o meu Redentor vive, e isso é fato. Então canta minha alma, prova e veja, e tudo que Deus fez por você, não se esqueça. Em todo tempo vamos adorar. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria voltará. Tempos bons ou ruins, pode pá, se tudo posso que me fortalece, eu posso adorar. Louvem o sol, lua, prostrem-se os montes, e todo louvor ao seu glorioso nome vai. Glorioso nome. Seu glorioso nome. O seu santo nome. Glorioso nome. E agradecer ao Senhor, agradecer. Engrandecei ao Senhor,
engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos adorar ao Senhor e celebrá-lo nesta noite. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Teus caminhos, te amarei pra sempre. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, oh, yeah. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh,
ouvir a voz do Senhor, a voz do teu Espírito. Aleluia. Hoje é um dia de festa. É um dia que mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovaram na minha e na sua vida. Isso é motivo mais do que sobra para que a gente possa celebrar, adorar, salmodiar ao Rei dos Reis. E eu convido você para isso, amém? Vamos celebrar ao Senhor com palmas. Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor. Palmas! Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Tua igreja
Aplauda mais esse Deus que nos tornou uma família em Cristo Jesus. Aleluia! Estava escrito na história que esse dia ia acontecer. E Deus planejou isso. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Diga isso! Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Cante isso. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Diga isso, Jesus! Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. E o seu nome? O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Na cruz do Calvário, Jesus foi levado sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades. Ele que era santo, puro, absorveu tudo isso para que eu e você pudéssemos ter vida, porque o preço do pecado era a morte de cruz. Ele foi para a cruz, morreu no meu lugar e no seu lugar, para nos dar vida e vida em abundância, abriu vivo o caminho entre ele e o Pai. E hoje nós podemos
Queridos, chegou um momento do nosso culto onde nós separamos um tempo para ofertar para o nosso Deus. Mas é importante você saber o que acontece com as nossas ofertas aqui. Como você sabe, na Carisma, nós temos uma relação muito forte entre a obra de Deus, no sentido igreja, culto, com o fazer, o operar obras sociais. Para nós isto é um resumo do mandamento de Jesus de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força, o que nós fazemos nos nossos cânticos, aqui nos nossos cultos, com amar o próximo como a si mesmo, que é o que nós fazemos com as nossas obras sociais. Em diversas manifestações nossas de obras no sertão, como a que vamos ter no mês de janeiro, enviando uma carreta de alimentos para lá, nós fizemos também uma doação de presentes e brinquedos e também cestas básicas, também recursos para famílias que estão necessitadas lá no sertão. Isso foi feito através do Instituto Carisma. No nosso instituto, nós realizamos obras sociais aqui na nossa redondeza, atendendo crianças necessitadas da nossa redondeza, mas tem que sobejar, tem que transbordar. E aí transbordamos lá para o sertão. Alguns de vocês apadrinharam algumas crianças, tanto daqui da nossa região, através do Instituto Carisma, como também pelo Instituto, vocês também apadrinharam crianças lá no sertão. Já já eu quero te mostrar um vídeo que vai mostrar um pouco desta obra que é maravilhosa. Mas antes, eu quero orar com você, abençoar a sua vida, abençoar os seus recursos financeiros e até pedir para você, para abrir o teu coração e ser generoso, porque você sabe onde você está investindo o seu dinheiro. Se nós voltarmos para esse tempo de Natal, podemos refletir, por exemplo, sobre os magos do Oriente que vieram de tão longe trazendo o melhor que eles tinham de presente para o bebê Jesus. Da mesma maneira, separa aquilo que você tem de melhor para ofertar. No coração você dá para Deus. Na prática, você investe aqui na nossa comunidade. A nossa chave está aí embaixo aparecendo para você, o nosso Pix, pix@carisma.com.br. Separa a sua oferta, ora comigo, assiste também esta reportagem sobre o que aconteceu ali no sertão e depois eu volto com você com uma mensagem da Palavra de Deus. Fica com a gente, vamos orar. Senhor, eu te peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que sejamos tomados desta generosidade que existe no meio do Natal, onde somos despertados pela Tua Palavra, a pensar na bondade, na liberalidade, no acolhimento e também na generosidade, e que isso faça o nosso coração transbordar de amor, para que através dessas ofertas a Tua mensagem, a Tua Palavra e estas obras sociais que realizamos possam também chegar na vida de quem também precisa. Faz essa obra em nós, através de nós e conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com a gente, eu volto já já. A importância do projeto para a comunidade é que as crianças carentes da nossa região, elas passam a receber, né, um kit, que é com calçado, né, com roupa, né, com brinquedo, em uma data tão importante que é o Natal, né? O domingo de São Paulo não é muito perto, né? Não. Eu agradeço muito a você por você estar. Aqui com a igreja de Barra de São Pedro, né, pertence a Uricuri, no sertão de Pernambuco, e para nós é uma experiência incrível, né? Porque a gente ouve falar, né? A gente está tão longe daqui, ouve falar dos problemas da região e conhecer o sertão e ver com os próprios olhos, né? Conversar com as pessoas, conhecer as experiências de vida. Isso é uma experiência que a gente vai carregar com certeza para o resto da vida. Eu estou muito feliz, muito satisfeito. Isso é muito importante porque como eu fui criança aqui nessa região há muito tempo, nunca tivemos essa assistência social, né? Para uma criança do sertão receber um brinquedo, né? Crianças que muitas das vezes não recebem nada, não tem nem o que comer muitas das vezes, né? E não chegar
O Natal, né, poder receber um brinquedo, uma roupa, um calçado, um chinelo, né, para poder ir para a escola, né, para poder se vestir. Isso é gratificante, não tem preço. Vocês não fazem ideia do quão importante é para essas famílias, para essas crianças, né? um presente, um doce, uma peça de roupa. Isso faz uma grande diferença. E ver esse sorriso estampado no rosto de cada uma delas é realmente de uma grande alegria para a gente. Então, parabéns para cada um de vocês, parabéns ao Instituto Carisma, parabéns à comunidade Carisma, e que Deus abençoe a todos nós. E Ele é o grande responsável por tudo isso, porque é Ele que nos move a fazer isso. Eu quero agradecer primeiro a Deus, né, por ter me chamado para esse trabalho, e a vocês que também sentiram o coração de vocês arderem, né, e colaboraram com esse projeto. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus. Prepara teu coração, abra teu coração, porque Deus pode usar esta mensagem para direcionar a tua vida, falar com você. Se você estiver com o coração aberto, eu tenho certeza que essa palavra vai te trazer não só novas ideias, não só conselhos, mas também direção clara de Deus para a sua vida. Vamos ouvir a Palavra de Deus. Vamos lá comigo! Tema de hoje: os magos do Oriente. E eu já começo lendo aqui Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Acompanha a leitura comigo do texto nas nossas telas. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e dos mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia. Pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Final de ano a gente vai encontrar muita gente, às vezes o bate-papo com gente do serviço, do trabalho, né? Às vezes reuniões de família, falta assunto, ou surgem perguntas e questões acerca do Natal. É por isso que todos os domingos aqui, até o último, vou estar ministrando sobre temas relativos ao Natal, e aproveitando para colocar bastante curiosidades também, porque às vezes eu uso as curiosidades como isca, para puxar assunto com as pessoas. Quem que não gosta de um assunto interessante? E cada domingo, geralmente, anuncio alguns desses, e depois entro no meu texto. E às vezes eu dou também um avant-première daquilo que eu vou falar no domingo que vem. Por exemplo, no domingo que vem eu vou falar com você explicando, por exemplo, um detalhe. Você começa esse texto falando do rei Herodes. E eu tenho uma notícia para você. Nós sabemos a data da morte do rei Herodes. E o rei Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Mas Herodes está aqui. Pois é. Acontece que Jesus provavelmente nasceu entre 6 a 4
mais provável seja 6, antes de Cristo. Como assim? Como é que ele nasceu antes dele? Pois é, meu querido. É isso que eu vou explicar lá no próximo domingo, aí você não perde. Mas, na verdade, foi um erro de contagem. Quem fez o calendário fez depois. E na sua contagem, errou a contagem. É só isso. Mas no próximo domingo eu explico um pouco melhor. Acontece que tem outros detalhes sobre o Natal que, às vezes, encrencam com a gente. Por exemplo, quantos de vocês, por questões religiosas, e eu sou um deles, tá? Então sinta-se à vontade se isso aconteceu com você, porque aconteceu isso comigo. Quantos de vocês aprenderam, por questões religiosas, que você não poderia ter árvore de Natal em casa, ou até mesmo que a árvore de Natal era um culto pagão, e que fazer o Natal e tudo mais em casa, e ter árvore de Natal era uma adoração tem uns que até exageram, adoração a demônios e tudo mais. Alguns de vocês ouviu isso? Eu sim. Eu estou falando de mim aqui. Olha, bastante gente. Bastante gente, bastante gente. Pois é, queridos. Contaram-me a seguinte história. Contaram-me, e eu acreditei. Contaram-me que um homem chamado Nimrod, que a gente sabe que é da Babilônia pela própria Bíblia Sagrada, tinha uma esposa chamada Semíramis. Inclusive uma figura que você tem de Maria segurando o bebê Jesus assim, na verdade é uma figura importada dessa tal de Semíramis. O bebê da Semíramis chamava-se Tamuz. Tamuz, depois que cresceu, foi morto por um javali numa caçada. Mas o seu espírito aparecia debaixo de uma árvore, e então, sempre nessas datas, se colocava presentes debaixo de uma árvore, para exatamente cultuar Tamuz. Eu aprendi tudo isso, está vendo? Você tem árvore na sua casa de Natal, põe presentes lá, isso é pagão, isso é do diabo e tal. Eu preciso te contar o seguinte, toda essa história veio de um livro escrito por um evangélico, inclusive, no final de 1800, quando este homem, Alexander, alguma coisa que eu não me lembro o nome dele aqui agora, escreveu The Two Babylons, as duas Babilônias. E ele que inventou toda essa história. Acontece que hoje a gente tem internet. Quer um conselho? Tudo que eu falar, vai procurar ver se está certo o que eu estou te falando. Porque se você procurar, você vai, por exemplo, vamos área por área. Quem foi Semíramis? Semíramis existiu. Ela foi esposa de um rei. E esse rei, ele era um rei assírio. E esse rei assírio morreu, e a esposa exerceu o reinado como rainha, provisoriamente, até que o filho crescesse e assumisse o reinado. Mas ela foi uma excelente rainha para os assírios. Os assírios eram um povo muito forte na questão de guerras e tudo mais. Ela liderou diversas guerras, e foi uma excelente general de guerra, sendo rainha. Por isso ela foi cultuada entre os assírios com esta grande lembrança. Isso quando? Próximo de 800 e pouco antes de Cristo. Acontece que Nimrod já é de uma outra época muito anterior a essa. Por exemplo, é citado na Bíblia Nimrod, num tempo, inclusive, um pouquinho antes de Abraão. E Abraão é 1800 antes de Cristo. Se esse Nimrod é o tal, ele está com 1000 anos de diferença de Semíramis. E um detalhezinho ainda, ele é da Babilônia, não é da Assíria. Confundir a Síria com Babilônia é você confundir Brasil com Argentina, meu irmão. Não dá, os dois não se batiam. Não pode ser isso. E o Tamuz? Pois é, o primeiro relato que tem dessa lenda de um tal guerreiro chamado Tamuz é de 2600 a.C., mais velho ainda. Então esse cara juntou um monte de peças de história aí que ele ouviu e criou essa lenda, e a gente acreditou. Pior ainda, pior para nós, protestantes. Pior por quê? Porque de onde que vem essa história da árvore de Natal, afinal de contas? Quem começou com a história da árvore de Natal foi o nosso grande reformador Martinho Lutero. Dia 24 de dezembro era comemorado o dia de Adão e Eva. Então, ele pega uma árvore, leva para sua casa, ele pegou um pinheiro que estava com neve em cima, levou ali para sua casa, que achou bonito, na verdade, e para se lembrar do Éden.
e no dia seguinte, na véspera do Natal para o Natal, contar para as crianças a história bíblica desde Adão e Eva até Jesus. E assim que fazia, e se tornou uma tradição entre os luteranos. Para você ter uma ideia, os católicos, e aqui tem uma figura que é desenhada de Lutero, exatamente contando para a família as histórias de Jesus diante ali da árvore de Natal. Os católicos, na verdade, é que perseguiam os protestantes. No final de 1800, eles chamavam aqueles que cultuam a árvore, né? O povo da árvore de Natal. Jocosamente faziam isso com os protestantes. No entanto, agora eles também se renderam, né? Todo mundo hoje usa tal árvore de Natal. Então, meu querido, meu conselho para você é o seguinte: vamos aprender a questionar tudo. Tem uma vez, eu coloquei aqui na nossa comunidade, tem uma frase que eu repeti, publiquei na internet, tudo, eu falei: questione, duvide, pesquise e tire as suas conclusões. Porque essa é a raiz do protestantismo, inclusive. O protestantismo nos dava aquela direção de que nós podemos ler a Bíblia Sagrada e nós podemos questionar o que nos é ensinado, que muitas vezes é contrário às Escrituras Sagradas. Existem tradições que foram nos ensinadas e que a Bíblia nunca ensinou, e que viram tradição para a gente. Por que não perguntar? Por que não questionar? Por que não estudar um pouco mais? Por que não pesquisar um pouco mais? Normalmente nós somos um povo mais preguiçoso, a gente gosta de pegar uma coisa pronta, pastor, prega aí o que eu preciso saber e beleza, eu vou aceitar. Eu gostaria que você estudasse, que você vá atrás, questione, pergunte, se informe sobre todos esses assuntos, porque existem muitos contos enganosos que viraram história. Como nós vamos falar hoje dos 3 reis magos, né, como é falado tradicionalmente, eu quero chegar com vocês para notar, vou contar uma história longa aqui, que eu vou dar uma volta, para a gente chegar até lá em Angra dos Reis, nessa história, porque tem a ver com os tais magos do Oriente. Mas vamos começar o seguinte, por exemplo, quem descobriu a América? Aí algum vai falar, Cristóvão Colombo. Não, já tinha gente aqui, então foram eles. Esse povo que a gente não sabe quem é, não é? Esse povo nativo daqui, não é? Aqueles que atravessaram o Estreito de Bering e vieram colonizando a América. Nós temos fóssil no Brasil que estima-se em torno de 10 mil anos antes de Cristo, aqui no Brasil, em Minas Gerais. Então, para ter chegado aqui, vindo de lá de cima, nós temos aí, vai estudar, por exemplo, procura na internet sobre Clovis, por exemplo, que era um lugar onde se encontraram alguns fósseis e começaram essas teorias, né, a teoria de Clovis. Você vai ver essas pesquisas. Já existia gente aqui. Mas, então, tá bom, quem foi o primeiro europeu? Vamos dar a pergunta, quem foi o primeiro europeu a chegar na América? Aí você fala, Cristóvão Colombo. Não, não. Foi Leif Erikson, um viking. E ele chegou lá no Canadá, não foi nos Estados Unidos da América. Eu tenho até uma figura aqui para vocês, figura, uma foto. A foto de um assentamento viking, uma área de preservação, de pesquisa arqueológica, mostrando exatamente o lugar onde foram encontrados madeiras e ferramentas que não existia na América e que só existia na Europa, inclusive com as casas do estilo dos vikings. Era ali. Então, isso mais ou menos, aliás, tem até a data certa, 1021, se eu não me engano. Como é que eles chegaram nessa data? É muito complicado. Tem a ver com pegar a árvore, ver aqueles anéis da árvore, uma irradiação solar que aconteceu no ano de 900 e alguma coisa, você faz as contas, chega nessa data. É fantástico isso. A ciência hoje é uma coisa maravilhosa, que dá para a gente descobrir muita coisa. E o Cristóvão Colombo, lá no final de 1400, quase 1500 já, foi que ele chegou para cá. Quem é Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo é aquele cara que quando ele saiu não sabia para onde estava indo e quando ele voltou não sabia para onde ele foi. Essa aqui é a verdade. Porque Cristóvão Colombo era um italiano, né, de La Serenissima República de Gênova. Eu acho tão bonito esse La Serenissima deles, que é muito bonito.
mas ele foi foi orientado e ele foi representando a Espanha. Ele estava em contato com o rei espanhol quando ele fez essa viagem. Mas, aliás, antes disso, deixa eu colocar mais uma coisinha aqui. Eu costumo até dizer o seguinte: e quem inventou a América? Quem inventou a América? Mas que é? Italiano, claro. Os italianos que inventaram a América, porque o italiano inventou tudo. O italiano inventou o banco, o italiano inventou o cheque, o italiano inventou a promissória, o italiano inventou a máfia, o italiano inventou a pizza, para acabar tudo em pizza. Não é? Esses são os italianos. Você vai entender já mais adiante, quando eu falar de um outro cara, vocês vão entender por que os italianos inventaram isso. Que a América é uma grande invenção. Mas vamos lá. Colombo foi assim, mas aí tem um outro cara na história. Foi até um cara quem equipou os navios de Colombo, né? Santa Maria, Pinta e Nina. Para você ter uma ideia, um dos que eram aquele que dirigia um desses navios, o navio Nina, né? A caravela Nina, esse que era o Pinzon, foi o primeiro homem a chegar no Brasil. Não foi o primeiro europeu a chegar no Brasil. Não foi Cabral, ele chegou antes de Cabral, chegou em janeiro, Cabral só chegou depois. Então, Colombo se informou tudo com esse homem era um homem muito conhecido, chamado Américo Vespuccio, ou Américo Vespúcio, aportuguesando aqui. Américo Vespúcio, o cara era genial, escrevia muito bem. Foi amigo de Michelangelo, foi amigo de Botticelli, foi amigo de Da Vinci e colega de classe de Maquiavel. Então, esse homem muito inteligente, escrevia muito bem, fez uma viagem para o Brasil. E nessa viagem que ele fez para o Brasil, claro, depois já de Cabral, em 1501, ele foi nomeando a costa brasileira para o governo português, dando nomes de acordo com o dia em que ele parava. Por exemplo, quando no dia 1º de janeiro ele aportou num determinado lugar, chamou o lugar de Rio de Janeiro. E aí no dia 6 de janeiro ele parou o navio mais embaixo ainda, né, sentido sul, onde ele coloca o nome de Angra dos Reis. Por quê? Porque isso aconteceu no dia 6 de janeiro, que era chamado de o dia de Santo Reis. É interessante que é singular e plural, né? Santo Reis. Né? Aliás, eu queria que você soubesse que quem inventou o dia de Santo Reis não foi Tim Maia, tá bom? Tem gente que pensa que cada música dele vem dali. No Brasil tem uma festa popular, principalmente nordestina e no norte, em Minas também tem, onde se celebram esse dia dos chamados Três Reis Magos. É assim que o pessoal costuma dizer. Este homem, esse Américo Vespúcio, uma das coisas que ele fez é que ele fazia escritos para os seus financiadores, que eram os dos bancos italianos, e também para o seu outro chefe, que era o rei de Portugal. Acontece que um escrito assinado por ele, chamado O Novo Mundo, sim, Américo Vespúcio é o que dá o nome a esse lugar de Novo Mundo, que você sempre ouve falar, o Novo Mundo, as Américas, tal. Então, ok. Ele que deu esse nome. Então ele chamou O Novo Mundo, era uma literatura tipo literatura de cordel, que se espalhou o mundo afora, e aí é que está o caso, encontramos o primeiro Pinóquio da história. Lembrando que Pinóquio também era italiano. Américo Vespúcio escreveu que ele fez 4 viagens, e uma antes de Colombo, ou seja, ele foi o cara que veio na América pela primeira vez. Mentira, não tem uma prova disso. 2 viagens para o Brasil, corretas, essas são documentadas. E mais uma 4ª viagem, que também não é documentada. E então ficou conhecido no mundo inteiro que aquele homem tinha descoberto esse mundo novo, esse tal de Américo. E então, uma vez, quando uma reunião de cartógrafos estavam fazendo os mapas, tentando desenhar os mapas de onde nós estamos hoje, colocaram o nome do quê? Em homenagem a Américo Vespúcio, colocaram o quê? América. Afinal de contas, Europa, África, Ásia, tudo nomes femininos, ou seja, nomes de deusas, né? E ele ia colocar Américo aqui, não, coloquei América. E o homem, o Pinóquio, o autor das fake news, ganhou o nome do continente, não é? Ganhou o nome do continente.
você vê que o que vale é você repetir uma mentira que ela pega e vira verdade. As fake news nascem assim. E eles não tinham como checar. Quando anos depois checaram e as histórias de Colombo ficaram mais comprovadas, não tinha mais como voltar atrás, porque todo mundo chamava este lugar de América. Detalhe, Colombo nunca pensou em América, Colombo achou que ele tinha chegado nas Índias. Porque os portugueses e os espanhóis estavam agora com o comércio bloqueado para ir para as Índias comprar coisas, porque os mouros tinham dominado aquela região de Constantinopla. Os portugueses tentam dar a volta pela África, o que conseguiram depois, lá no Cabo da Boa Esperança. E os espanhóis, que já sabiam que a Terra era redonda, inclusive, se você quer saber, desde a época dos gregos já sabiam que a Terra era redonda, né? Então eles falaram, nós vamos para o oeste e vamos chegar nas Índias. Por isso eles chamavam de as Índias Ocidentais, que vão para o oeste. Chegaram nas Bahamas e achou que eram as Índias. E por quê? E um detalhezinho. Quando você usa o gentílico é quando você explica a pessoa que é daquele lugar. O gentílico brasileiro para alguém que é da Índia é um indiano, né? O gentílico português. E o gentílico do espanhol para quem é da Índia é índio. Por isso, passaram a chamar os seus habitantes de índios, que eram os moradores das Índias, que este navegador, o Cristóvão Colombo, morreu achando que ele tinha chegado nas Índias. Tadinho, ele não sabia. E mal sabia ele que a grande descoberta dele foi roubada pelo Pinóquio Américo Vespucci, que acabou ficando com o nome e com a glória. Não é? Muito bem. Essas histórias todas eu te contei pelo seguinte. Bom, primeiro, só para dar um arremate aqui, primeiro para dizer que a América é uma fraude. Pronto. E também que eu acho um barato que os estadunidenses, eles adotaram para si o nome América, né? Você já percebeu isso? Que o pessoal que mora nos Estados Unidos chama de América. O que eu não aguento é brasileiro, que está lá e fala, não, porque aqui na América, eu também estou na América. Aliás, a primeira América era aqui, não era lá. Porque o primeiro lugar que teve, tirando, né, as dos vikings lá no Canadá, foi nas Bahamas e depois foi a América do Sul, inclusive no Brasil. Depois de que chegou-se nos Estados Unidos. Então aqui é mais América do que lá. Mas tudo bem, deixa eles ficarem com o nome, porque eles roubam as coisas no mundo e sempre colocam os nomes deles, né? É assim mesmo. Mas, voltando à nossa história dos magos, os sábios do Oriente, é importante a gente saber algumas coisas que foram contando para a gente foi acreditando, igual essas histórias. Se a gente não questiona e não vai atrás, a gente aceita. Então, diz assim Mateus 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram até Jerusalém. Quando você chega lá em Natal, na cidade brasileira, no Rio Grande do Norte, você vai encontrar um pórtico com 3 estátuas bem grandes dos chamados 3 reis magos. Muito linda, por sinal, ali. Agora, o que eu gostei foi durante a pandemia. Mostra pra gente aí. Durante a pandemia, eles fizeram isso daí, ó, colocaram máscaras neles. Muito criativo, gostei. Mas vamos começar, então, analisando. Analisando o texto, você vai ver o seguinte. O texto bíblico não diz que eram reis. E nem também que eram 3. Nem tampouco que eram convertidos. Portanto, não podiam ser santos. Então, os santos, reis, magos, não é santo, não é rei, não é 3, só acertou que é mago. Porque é só isso que o texto fala. Mas por que mudaram? Te explico por que mudaram. Magos eram os nomes usados, ou sábios. Tanto que, por exemplo, em inglês eles usam wise men, sábios. Né? Magos, ou sábios, era o nome que eram dado principalmente aos sacerdotes na Pérsia, do zoroastrismo. Então, 3 grandes sacerdotes do zoroastrismo entendem, através de ver as estrelas, que era uma linguagem que eles conseguiam compreender, Deus, o nosso Deus, é que fala com eles,
e os orienta para chegar até Jesus. E eles vão até Jesus e se dobram diante de Jesus e adoram a Jesus. Mas o povo não podia admitir um negócio desse. Porque, infelizmente, o cristianismo, principalmente na Idade Média, pegou a mania dos judeus de achar que Deus é deles. Eles acham que eles têm a propriedade de Deus. Deus é na religião deles. Você vai ver isso aqui comigo adiante. Jesus tinha muitos embates com os líderes judaicos, porque os líderes judaicos entendiam que Deus era a propriedade deles, é do judaísmo, inclusive de Israel. E se você quer participar, você não pode, mas se quiser a gente dá um jeito, você fazer a circuncisão, um monte de ritual, você aceita uma pessoa de segunda categoria, porque você não nasceu lá, você não tem direito. Só eles é que são o povo escolhido. E aí o cristianismo na Idade Média veio com essa história também de povo escolhido, e hoje são os evangélicos que ficam com essa frescura toda, porque acham assim, nós vamos para o céu, os outros vão para o inferno. Como se Deus fosse só nosso. E aquelas igrejas ainda, que além de ser evangélica, ela acha que só dela é que vai para o céu. Só dela que vai para o céu. Eu me lembro de uma piadinha que a gente contava assim em reunião de pastores, né? Onde um cara chegou no céu e o anjo está apresentando o céu para ele, né? E ele, abismado de ver o céu, que lindo, tudo mais, aquela multidão cantando. E ele falou, e aí? Quem está? Ele falou, está ali, ó. Olha, aqueles ali eram presbiterianos, aqueles eram metodistas, ó, os católicos ali também. Todo mundo junto, tudo misturado aqui e tal. E ele olhou, e falou, ué, cadê os batistas? Ele falou, eu vou te mostrar. Abriu uma sala, estava lá, falou, todos os batistas estão aqui. Falou, mas eles acham que eles estão sozinhos aqui. Eu era batista, essa piada era para mim, tá? Então, porque a gente achava que só a gente ia para o céu. E tem igreja que pensa assim até hoje. Santa tolice, Batman. Então, os judeus eram assim. E os cristãos ficaram assim. Então, essa história, como assim? Líder de outra religião, vindo com o meu Cristo ali, não eram líderes, eram reis, porque aí vão dignificar o Cristo sendo reis. Gente, não podia ser rei, porque rei não viaja sozinho de camelo, meu amigo, ainda mais num tempo com tanto assalto que tinha. Os reis, se fosse rei, vinha com comitiva, vinha com exército, te garanto, 150 pessoas no mínimo, cada um deles, para mais. Eu diria, para muito mais, talvez umas 500, porque os reis eram exagerados. Dividiam-se em várias carruagens para ninguém saber qual que era exatamente a carruagem do rei, caso tivesse algum ataque no meio do caminho. Os reis eram assim. Eles não eram reis. Eles eram líderes de outra religião. Como assim Deus falou com eles? Pois é. E Deus te deve alguma satisfação por causa disso? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Ele é Deus ou não é? Ele pode fazer o que ele quer ou não pode? Ou ele tem que passar primeiro para a tua teologia para ele ser Deus? Se Deus cabe dentro de uma teologia, então ele não é Deus, ele cabe dentro de uma caixinha. Já não é mais Deus, ele é menor do que aquela teologia. Então, ninguém explica Deus, como diz um cântico por aí. Então, é importante a gente saber disso. Agora, quando estes magos chegam, aliás, mais um detalhe, né? Não só colocaram o nome, que eram 3 reis magos, como deram nomes para eles. Alguns de vocês até sabem os nomes, não sabem o nome? Você não ouviu aprender os nomes deles? Gaspar, não é? E falavam de onde era. Um era da Pérsia, o outro era africano, inclusive, né? Vieram de nações diferentes. Era Gaspar, Baltazar e Belchior, que era um rapaz latino-americano que não tinha dinheiro no banco. Era esse cara, esse era latino-americano. Então, como você vê, tradição baseada em especulação. Mas é assim que a gente faz história, não é? Muitas histórias são compostas assim. Cabral descobriu o Brasil, a gente sabe que não foi, né? Já tinha tratado Tordesilhas antes, já tinha dividido a América, como assim? Não sabia o que tinha aqui. Mas são contos que viraram história. Voltando aqui à nossa história dos magos, a minha questão toda não é essa. E aqui que vem o meu ensino. Por que Deus colocou isso nas Escrituras? Esse é que é o caso.
sempre que você pegar um texto bíblico, tente entender por que esse texto foi escolhido por Deus, inspirado por Deus, para que homens e mulheres juntos em comunidade escrevessem aquilo e deixassem registrado até nós. Quando você pergunta o porquê, você entra de fato no campo da revelação. Gênesis, por exemplo, em vez de você perguntar o que e como, pergunte o porquê. Gênesis não está dizendo como o homem foi criado, mas por que o homem foi criado. Livro de Gênesis não é ciência, livro de Gênesis é revelação. Mas sobre Gênesis tem uma série no nosso canal do YouTube, vai lá e assiste. Né? Porque muitas pessoas falam, não, é difícil para eu entender, eu vendo lá, Deus fez um boneco de barro, assoprou e pum, virou gente. Mas é Deus que fez, né? Sim, Deus é Deus, Ele pode fazer dessa maneira, claro que pode. Mas o texto não é isso que está dizendo. O texto está mostrando o porquê. Há uma relação do homem com o planeta, há uma relação do homem com a terra. Há essa relação e começa lá em Gênesis a gente aprender isso. Então, são livros que nos trazem revelação. Não reduza Gênesis à ciência que você vai se perder. Traga o livro para o campo da revelação. Da mesma forma, a questão dos magos do Oriente não é uma visita. A visita aconteceu. Eu acredito até que ela é histórica. Alguns acham que ela é apenas simbólica. Não, eu acho que foi histórica mesmo. Não tem nenhum problema em saber que aconteceu essa história dessa maneira. Mas a questão é por que Mateus resolveu escrever isso? Porque Lucas, Marcos e João não escrevem, só Mateus. Os evangelhos foram escritos para doutrinar a igreja. Os evangelhos não foram escritos para evangelizar. Evangelho é para a igreja. Por que foram escritos os evangelhos? Ora, por que não foram escritos antes? Por uma simples razão. Escrever os evangelhos antes era desnecessário. Porque Jesus tinha acabado de partir, os discípulos que viram tudo sobre Jesus estavam vivos. Então, nas reuniões da igreja, quando ia narrar, por exemplo, uma cura, Jesus curou um cego lá em Jericó. Alguém falou, eu era morador de lá, eu vi. Foi incrível, começa a contar para você. Eu estava lá, eu vi, isso era fantástico. Então, ninguém estava escrevendo nada, até porque eles estavam esperando Jesus voltar por aqueles dias. Então, não tinha por que ficar escrevendo nada. Mas os anos vão passando, Jesus não retorna. E aí, as pessoas vão morrendo. As testemunhas oculares vão morrendo. Novos discípulos, novos convertidos surgem, que não andaram com Jesus, não conhecem sobre Jesus. Onde é que eles vão aprender isso? Então, algumas comunidades resolveram escrever a história de Jesus para catequizar, para doutrinar aquela comunidade. A Bíblia é feita em muitas mãos, tendo claramente um responsável sobre ela. No caso, Lucas, o responsável pela comunidade que escreveu aqueles textos. Mateus, o responsável por aquela comunidade, que era onde? Na Síria. Na Síria, um lugar muito próximo ali da Pérsia, conhecendo muito bem a religião da Pérsia, muito forte ali em toda a região deles. Nada melhor do que, puxa vida, teve três, olha eu falando três, porque a Bíblia não fala que eram três, a Bíblia fala que eram 3 presentes que eles deram. Podiam ser 6 caras que levaram 3 presentes, podiam ser 10 que levaram 3 presentes, podiam ser 2 que levaram 3 presentes. Eles falam, olha, tem uma história de líderes dessa religião que foram e se dobraram, adoraram o Senhor Jesus. Isso precisa ser escrito, porque aqui nós vamos tirar algumas lições para a nossa comunidade. São essas lições que eu quero aqui examiná-las com vocês. A primeira razão que eu vejo que está isso nas Escrituras Sagradas é que, ao longo de todo o ministério de Jesus, você vai ver um embate de Jesus com os líderes judaicos. Porque os líderes da religião judaica, eles imaginavam que Deus era uma propriedade deles, que Deus era deles. Então, como assim gente de outra religião ouvindo a Deus? Somos nós que tem que ouvir. E você vê isso na história dos magos. Os magos chegam em Jerusalém e eles vão procurar o rei, porque nasceu o rei dos judeus, eles vão procurar o rei. E o rei falou, não estou sabendo de nada, não, mas aqui, deixa eu ver um negócio aqui com os sábios meus aqui. E chama lá os mestres da lei, que seria quem? Os fariseus. Seria, por exemplo, os saduceus, principalmente, que eram os homens que eram mais perto do rei Herodes e que dominavam o comércio do templo. E esses homens disseram prontamente, citando Miqueias, se não me engano, capítulo 5, versículo 3, que fala que ele vai nascer em Belém. E o rei diz lá, olha, os homens aqui, os conhecedores, estão dizendo que o Messias vai nascer em Belém. E aí, o que os magos fazem? Vão para Belém. E o que os líderes judaicos fazem? Nada.
Nada. Por quê? Como assim? Esses caras aí, todos vestidos com... devia ser umas roupas bem esquisitas, né? Essas roupas esquisitas aí, dizendo que Deus está se revelando para eles. Deus revela para nós. Nós somos os portadores das escrituras sagradas que Deus deu a Moisés. Portanto, eles não são do povo escolhido, do povo de Israel. Como assim estão ouvindo a Deus? Aprenda essa lição, meu irmão. Gente com o coração aberto ouviu a Deus. E gente religiosa, até com as escrituras nas mãos, estava com o coração endurecido. Gente com o coração aberto, que não entendia nada de Bíblia, chegou até Jesus. E gente que conhecia muito de Bíblia, não chegou até Jesus. O que significa que Deus pode se revelar a quem quer e como Ele quiser, e Ele não precisa te dar satisfação para isso. Deus pode se revelar a qualquer homem e mulher na terra, porque o Espírito Santo é derramado sobre toda a terra, diz a Escritura Sagrada, não sobre a igreja. Desmond Tutu, que é arcebispo anglicano na África do Sul, escreveu um livro chamado assim, Deus não é cristão. Ele não está preso dentro dos nossos escritos. Deus não se manifesta só nas nossas reuniões. Paulo apóstolo diz isso. Ele fala que Deus se manifesta na natureza e todo homem sabe da existência de Deus, ao olhar a natureza, porque os céus revelam a glória de Deus. Você vai ver tribos indígenas ou tribos primitivas que nunca teve gente desse mundo que a gente chama de civilizado indo lá, e quando se chegam lá, eles têm tradições falando desse único Deus. Você encontra em livros como Por Esta Cruz Te Matarei e alguns outros livros que contam essas histórias fantásticas para nós. Don Richardson também, que escreveu O Fator Melquisedeque, que ele é um antropólogo cristão, e ele vai mostrando que toda tribo, todo povoado no mundo inteiro tem uma revelação de Deus para aquele povo, de modo que Deus deixou uma chave para aquele povo chegar até ele e vir a conhecê-lo. Então, meu querido, magos do Oriente, zoroastristas, uma religião que, embora monoteísta, era bem diferente da religião judaica. E Deus falou com eles. Às vezes, eu confesso para você, que ao ver alguns corações sensibilizados e amorosos, cheios de compaixão por pobres e necessitados, de gente que é espírita ou budista, ou pode colocar qualquer outra religião, aí o ateu. Às vezes eu percebo mais Deus em gente assim, num bate-papo, do que às vezes eu percebo em algumas pessoas que se dizem pregadores do Evangelho, porque só brigam, só massacram pessoas, que foi o que Jesus ensinou. Em João capítulo 9, João capítulo 10, em casa você faz uma leitura de todos esses dois capítulos, João 9 e João 10. Em João 9 há uma cura, em João 10 há uma pregação, há um ensino de Jesus que tem a ver, porque o Evangelho de João é sempre assim, tem um milagre e um ensino, um milagre e um ensino. O milagre é em João 9, em João 10 entra o ensino, e está ligado uma coisa com a outra. O milagre é um cego de nascença que passa a ver. E aí o homem é curado, e Jesus cura e some do pedaço, aquele reboliço no lugar, porque todo mundo sabia que o homem desde nascença, e ele já era adulto, era cego. Vêm os líderes, né, religiosos, e eles vêm com pergunta, peraí, eles, na teologia deles, tudo era feito por Deus. Se a criança nasceu cega, foi Deus que fez isso. Agora vem alguém, esse tal de Jesus, e desfaz o que Deus fez, como isso? Não é possível, não é possível. Você era cego mesmo? Eu era cego, agora eu estou vendo. Vamos falar com os seus pais. Foi lá falar com os pais dele. Fala com os pais dele. Ele era cego? Sim, ele era cego. Vocês afirmam, fala com ele, ele já é maioridade, ele já é adulto, pergunta para ele, estava com medo, né, já, porque já era ameaça. Voltaram no cara. Não, isso aí é um engano seu. Mais ou menos assim, não, você era cego? Não era cego, então. Não, eu era cego, então você não está vendo. É um engano que você está vendo. Era assim, eles estavam perdidinhos, querendo lidar com aquela situação.
Mais tarde eles voltam de novo a falar com o cara, e eu gostei da resposta do cara. Ele chegou assim para o cara e falou: esse Jesus que você disse que te curou, mas você era... Ele falou, você quer saber dele por quê? Vocês querem também se tornar discípulos dele? Deu uma nos caras, né? Não, nós somos discípulos de Moisés, e tudo mais. E Jesus, na verdade, deu a seguinte lição: um cego que queria ver e foi curado, e gente que via, mas era cego e não queria ser curado. Cego pela religião, cego pelos seus próprios paradigmas. Sabe o que é paradigma? Uma forma de pensamento que quando você cai é um trilho, você não sai dali, você pensa aquilo e acabou. Você vê isso em tempos de política. Você próprio, o cara que está errado, ele não aceita. Ou, vamos colocar aqui nos nossos dias, nos tempos de pandemia que nós estamos, o movimento anti-vacina. Não, esse negócio de vacina eu não acredito. Não é para acreditar. Ciência não se acredita em ciência, ciência se prova. É isso que tem que fazer, tem que provar. Não tem fé em ciência. Ciência é prova. E a prova está aí, meu querido. Você vê nos Estados Unidos o número de pessoas que estão infectados hoje, todos não vacinados. Você vê na Alemanha aumentando o número de infectados e mortos, são as pessoas que são questões letais, todos não vacinados. E as pessoas ficam aí, não vou tomar vacina. Na verdade, eu vou te dizer o seguinte, eu sou a favor, falo abertamente isso, eu sou a favor de que deveria se usar o passaporte de vacina para entrar aqui, no culto da igreja. Eu só não posso impor isso porque eu não tenho lei atrás de mim para isso. Infelizmente, o nosso governo amarela agora diante dos evangélicos. Os evangélicos estão mandando no governo hoje. Porque no cinema você tem que apresentar, para estádio de futebol você tem que apresentar, para teatro você tem que apresentar, para a igreja não. Ah, mas na igreja a pessoa vai para buscar a Deus. E buscar a Deus não pega vírus? É isso? Olha a estatística. Você sabia que pelo Ministério da Saúde, se você procurar lá por ordem exatamente de profissão, sabe qual a profissão que mais matou gente? Que teve maior número de mortos? Líderes religiosos. Foi o que mais morreu gente. Por quê? Porque durante a pandemia, aquele negócio, não, super-heróis, não pega, sabe, corpo fechado, né? Aleluia, Deus me cura, tal, e aí dá esses problemas todos. Não conhece a fragilidade humana e esquece. É um momento Marvel da igreja, né? Todo mundo se julgando assim, super-heróis e tudo mais, e Deus não faz super-heróis, né? Mas o problema, alguém fala assim, não, mas a questão de não tomar vacina é uma decisão minha, da minha liberdade. Liberdade sua, você está me colocando em risco. Mas você é vacinado. Pois é, meu querido, eu sou vacinado por um determinado tipo de vírus. Acontece que se você não é vacinado, o vírus dentro de você encontra aquela casona. Vai ter festa aqui hoje. E ele fica lá e se multiplica, e ele se transmuta, ele muda, ele causa uma variante. As variantes surgem, aí surge uma variante que a minha vacina não funciona. E aí a sua ignorância me leva à morte, por exemplo. Então, a pessoa deveria ter sido, sim, obrigada a vacinar. Eu sou a favor disso. Ou como disse um irmão aqui, o Rui me falou isso, ele falou, pois é, o vírus entra, encontra lá a casa limpa, ele sai, busca outras 7 variantes piores do que ele, volta. É um trocadilho com uma mensagem que Jesus fala sobre demônios, né? Ok, mas vamos lá. Gente, você vê como uma ideologia cega uma pessoa? Assim também a religião. Quando a religião ela não tem base no amor de Deus. As escrituras, elas têm uma chave para se interpretar as escrituras, que é o amor de Deus. Quando nós lemos as escrituras entendendo o amor de Deus, a gente lê de uma maneira diferente. Então olha aqui esse contraste. Gente de outra religião souberam que o Messias iria nascer em Belém da Judéia e foram para lá. Os religiosos tinham as escrituras nas mãos, sabiam que ele nasceria em Belém da Judéia, mas não foram para lá. Foi assim. João 9,39 conta o que Jesus disse com relação àqueles líderes farisaicos que não acreditavam no cego. Ele diz assim, Jesus disse, eu vim ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver, e os que têm pretensão de ver pareçam cegos. Inclusive, quando Jesus continua nessa história, em João 10, ele está falando sobre esses falsos líderes, e ele fala que ele é o bom pastor, que dava vida pelas ovelhas.
Ele era o bom pastor que ensinava as pessoas a terem uma vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E ele diz o seguinte: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E você que é crente há muito tempo, ouviu a vida inteira que ele está falando do diabo. Jesus não está falando do diabo. Jesus está falando dos falsos líderes. Vai ler no contexto. Jesus está dizendo que esses falsos líderes são ladrões. Muitos desses caras que aparecem muitas vezes falando em nome de Jesus no meio da igreja, isso é ladrão. Esses caras, como diz o livro de Apocalipse, é uma besta. É o livro que fala isso, gente. Porque diz que parece cordeiro, mas fala como dragão. Parece que é da igreja, cordeiro, Jesus, mas fala a sua linguagem é do diabo. Não tem nada a ver, porque oprime as pessoas, rouba as pessoas, destrói a vida das pessoas. Esses ensinos vieram para aprisionar as pessoas. O evangelho é liberdade. A gente fala, gente, vamos dar liberdade para o povo, vamos dar liberdade do povo questionar o que a gente faz. Outros vão dizer, não, nós somos autoridade dada por Deus, eles têm que obedecer, eles querem domínio, querem controle, são ladrões. Porque Deus nunca disse que esse rebanho é meu, nem de nenhum desses nossos pastores aqui da nossa comunidade, nunca Deus disse isso. Paulo chega para os pastores, para os líderes da igreja de Éfeso e diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. É isso. Pastor, meu querido, não é autoridade, pastor é peão. Tá? Pastor é peão, é quem cuida do gado. Quem cuida do gado é peão. É isso que nós é. Então nós estamos aqui para servir. Nossa liderança é para baixo, não para cima. A gente se torna servo dos outros. Jesus falou, quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Nós somos servos do rebanho, a gente vive para o rebanho, a gente usa a nossa vida pelo rebanho. Eu não tenho final de semana como você tem a liberdade, não tenho, porque eu tenho um compromisso com você de preparar a palavra, de estar aqui, de estar nos 3 cultos ministrando, de passar o sábado inteiro lá ministrando. Minha família se consagrou para isso também. Nós somos servos do rebanho, estamos aqui para isso. Na pandemia, você deu para dar uma relaxada. Eu não, trabalhei mais na pandemia do que qualquer outra época. Por quê? Porque nós somos servos do rebanho, a Bíblia nos ensina isso, estamos aqui para servir. Agora, tem gente que quer ser cega, que não quer ver a verdade, tem a visão obscurecida, a sua crença é mais importante do que a verdade. Então eles não abrem mão daquilo que eles assim acreditam ser no seu estilo de vida. Bom, Deus não é propriedade de nenhuma religião. E por isso, aqueles magos que tinham um coração voltado para Deus, aberto pelo menos, conseguiram chegar até os caminhos de Jesus. Fique-se sabendo que Deus fala com quem Ele quiser. E é interessante que Deus ele continua falando com aqueles magos. Não mais pela estrela, não tenta entender a estrela foi só um símbolo, que aqueles homens, era uma linguagem que eles entendiam, porque na verdade Deus os guiava pelo coração. Tanto que depois Deus os guia não mais pela estrela, fala com eles em sonho, que era uma outra linguagem que eles entendiam. Deus, no seu grande amor, Ele fala do jeito que a gente consegue compreender. Então, como eu disse uma vez para os meus filhos, e eu volto a repetir aqui para vocês, Deus é a verdade. Busque a verdade. E na sua busca pela verdade, se Deus é verdade, nenhuma busca pela verdade vai te levar para longe de Deus. Então, questione, pergunte, estude, vá atrás, procure saber a razão das coisas. Eu termino. Deus se revela a quem quer e como quiser. Então, nesse final de ano, você vai conhecer muita gente, vai conversar com muita gente. Escuta isso que eu vou te colocar aqui. Ao ouvir pessoas, ouça seus corações. Tem muita gente sincera ouvindo a Deus por aí, e que talvez não esteja em igreja nenhuma. E muita gente religiosa que sabe de tudo e que não estão ouvindo a Deus. Eu acredito que chegou o tempo da gente baixar a bola um pouquinho. Que Deus converta os nossos corações, que sejamos humildes e mansos como Jesus, e vamos servir esse povo, vamos ouvir suas histórias. Eu me lembro, vou terminar aqui contando um negócio, e aí já nós ficamos em pé e terminamos. Bem antes da pandemia, bem antes que eu digo, bem perto de ter começado a pandemia, eu estava no sertão. E
ali eu me lembro, até eu estava com o Lorival, e eu acho que eu também estava com o Vanderlei. Nós ali, fomos numa casa onde eles tinham perdido muita coisa ali, e conversamos com aquele senhor, e foi uma experiência tão gostosa, porque nós conversamos ali com ele, e falamos do Evangelho. Ele estava com o coração tão aberto para o Evangelho, que a gente começou a não tratá-lo como alguém que a gente estava evangelizando, mas como alguém que tinha tido uma experiência com Deus. E ele teve. E então, demos ali depois para ele roupas e comida, né? Isso depois da gente conversar, e foi um tempo muito gostoso. E na hora de ir embora, vamos orar, vamos orar. O Lorival teve a seguinte sacada, vou dizer assim, tá? A seguinte impressão. Ele chegou para aquele senhor e falou: vou pedir para o senhor orar por nós. O homem olhou assim, se sentiu honrado. Ele viu o jeito da gente fazer, né? Que a gente se abraça assim, depois assim. Ele abraçou a gente assim. Ele fez o seguinte: Deus, valeu. Amém. Que oração mais sincera. Eu amei a oração daquele cara. Eu amei. Deus estava ali. Através daquele homem nos ensinou algumas coisas. Tenha um coração aberto para ouvir. Às vezes a gente vai falar com as pessoas, vai dizer: não, eu sou salvo, ele é o perdido, então eu vou ensinar o caminho da salvação. Querido, pode até ser verdade tudo isso, mas vai por outro campo. Vai respeitando as pessoas. Vai respeitando a religião do outro. Vai respeitando as ideias da outra pessoa. E pergunte quais experiências a pessoa tem com Deus. Talvez ela tenha até coisa para te ensinar. Eu acredito que a gente vai aprender muito dessa maneira. Eu vou terminar dizendo duas coisas ainda sobre os magos. Vamos ficar em pé? Duas coisas muito rápidas. A primeira coisa que eu noto neles é a generosidade. Num tempo em que todo mundo negocia com Deus, né? Nós estamos numa época em que a religião virou negócio. Então você vem para a igreja para receber algo. Você vai orar e quer saber se Deus vai responder a sua oração. E Deus virou nosso garçom que realiza os nossos sonhos, os nossos desejos. Esses magos não vieram pedir nada, vieram dar presentes. E aqui vem a segunda parte, a despretensiosidade deles. A despretensão deles me chama a atenção, porque eles deram presentes para um bebê. E um bebê não tinha como dar nada de volta para eles. Eu sou a favor de dar presentes no final de ano, eu acho muito bonito isso. Mas não é por causa do comércio, não. Mas é de outra maneira que eu queria te mostrar. Quando você dá presente para os seus filhos, para a sua namorada, para o seu namorado, para a sua mãe, para o seu pai, você recebe algo de volta. Talvez você não receba um presente, mas recebe sorriso, recebe abraço, recebe um muito obrigado. Aqueles homens deram para um bebê que não teve como agradecê-los, não teve como dar nada de volta. Por isso eu queria te desafiar a nesse agora, final de ano, você dar presente para gente que não pode te dar nada de volta. Como, por exemplo, quando você pega uma cesta básica e dá aqui a cesta básica, e nós vamos enviá-las para lá, para o sertão, a gente não sabe para quem a cesta que você deu vai. Mas Jesus disse o seguinte, Jesus falou: vocês são a luz do mundo, e brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Paulo, quando fez uma arrecadação de oferta para ajudar os pobres da Judeia, só que lá na Grécia, no caso na Acaia, ele diz o seguinte: a generosidade de vocês vai ser reconhecida pelos outros, que por sua causa darão glórias a Deus. Eu estava lá no sertão, numa dessas, já voltando para a nossa base, quando o pastor que estava dirigindo o carro lá, me falou: Anésio, Deus está falando comigo para a gente ir naquela casa. Gente, ali é igual o livro de Atos dos Apóstolos, é uma maravilha. Deus fala assim, aquela coisa: vamos embora, irmão, vamos embora, vamos lá, é gostoso. Chegamos lá, nem tinha ninguém aparente na casa, nem sabia se tinha gente, né? Entenda-se casa. Casa de pau a pique, barro, né? Assim, bem simples a casa. Batemos lá, receberam a gente, convidaram para entrar. Nós viemos aqui falar do Evangelho de Jesus. Eles se abriram, choraram ali com a gente, sabe, se abriram para Deus. Foi uma coisa linda de ver. E depois de terminado isso, a hora que a gente estava indo embora, até despedindo deles, já falaram: olha, o pastor foi lá no carro e falou: eu tenho aqui uma feirinha para vocês. Feirinha é o termo que se usa lá para cesta básica, tá?
A gente tem uma feirinha aqui para vocês. Nós não tínhamos prometido nada, nós não tínhamos falado nada de dar nada para eles. Mas a hora que deu aquela cesta básica, eu me lembro, estava na minha mão, fui passar para o homem falou, não posso nem segurar isso. O homem fez isso aqui, ó, começou a chorar. Levantou as mãos para os céus e falou, Deus, obrigado por essa pessoa aqui. Nós falamos que não era nosso aquilo, que tinha vindo de uma comunidade, né, de um grupo de irmãos aqui. Ele falou, obrigado por essa pessoa que tirou da sua riqueza e me deu essa comida. Eles comiam uma refeição por dia e ele estava tão feliz que agora eles podiam comer 2 no dia. Quem sabe foi você que deu? Então, o que eu quero te desafiar é o seguinte, quando a gente olha a história dos magos, em vez de você ficar querendo saber tantos detalhes sobre a história, que é gostoso ver por causa de história, mas pergunte o porquê a história está ali. Mateus deixou isso escrito por uma razão. Igreja, vamos ser generosos. Vamos aprender com gente até de outra religião que foi mais generosa do que nós. E vamos doar o que nós temos para pessoas que talvez nem tenham como agradecer. E tem mais. Enquanto hoje tanta gente vem para Deus só para pedir, que tal você vir para dar? Vem para dar. Vem para oferecer alguma coisa. Não só para Deus, mas ao próximo também. Porque você serve a Deus servindo o próximo. E eu termino repetindo aquela história em que eu vi na televisão um jornalista entrevistando, que ele está fazendo uma matéria lá na Praça da Sé, não agora nos nossos dias, isso é muito antiga já, e ele viu um rapaz saindo com umas marmitas assim, à noite, e o repórter chegou ali na hora e falou, bem, para onde você está indo, o que você vai fazer, né? Ele estava querendo saber ali, qual instituição que é essa, que obra social que é essa, e o rapaz respondeu todo alegre, eu vou ter um encontro com Jesus. Ele falou, explica isso. Ele falou, eu vou fazer um culto para Jesus. Ele falou, com as marmitas? Sim. Jesus falou, quando eu tive fome, você me deu de comer, quando eu tive sede, você me deu de beber. Ele falou que quem fez a um dos pequeninos dele, para ele o fez. Olha um ali, ó, ele mostrou. Está dormindo ali, debaixo daqueles papéis ali. Vamos lá fazer um culto para Deus, levando comida para essa pessoa? Que coisa linda, gente. Era um cara do Exército da Salvação. Que coisa linda. Faça um culto para Deus nessa semana. Amém? A verdadeira religião, diz Tiago, diz isso. É isso. Cuidar das viúvas, dos pobres, dos necessitados. É isso. Esse que é o verdadeiro. É assim que a gente faz. A gente serve a Deus servindo pessoas. A gente dá para Deus dando para pessoas necessitadas. Vamos fazer isso nesse final de ano? Põe tua mão no peito, eu quero orar com você e terminar. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos. Nos livre do egoísmo de pensar só na gente e na nossa família. Nos torne misericordiosos, nos torne generosos, como esses magos desconhecidos lá do Oriente, que nos deixaram esta grande lição, que deixaram suas casas, famílias, viajaram para longe, levaram das suas riquezas para dar para alguém que não poderia dar nada em troca para eles naquele momento, que era um bebê. Que seja assim a nossa vida. Que possamos servir as pessoas que não podem nos dar nada, mas ao mesmo tempo estaremos dando para o Senhor. Ó Deus, recebe o nosso coração hoje aqui, e ao longo da nossa semana, as nossas ofertas de amor, colocadas nas mãos de pessoas necessitadas. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, e que todos nós saímos daqui em paz, sabendo de uma coisa, aqui tivemos um encontro com o Senhor, e o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, amém. E amém. Uma última palavra com vocês que eu estou falando todos os domingos. Que Deus te abençoe. Tenha um Feliz Natal. Deus abençoe. Tudo pode passar, mas o amor de Deus não passa. As misericórdias de Deus não passam. Aleluia! Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção
sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado
Muito obrigado de ter estado conosco durante toda esta transmissão. Tenho certeza que a palavra de Deus falou ao teu coração, levando a despertar em nós a generosidade. Que seja assim na minha vida, seja assim na sua vida também. Te convido para hoje mesmo, às 18 horas, vem para o culto, vem participar da reunião de Natal aqui na Carisma. Nesta reunião de hoje, nós vamos ter um especial do Ministério de Música, com canções natalinas. Vai ser um momento, eu até diria, charmoso e gostoso. E para quem conviveu na sua infância ouvindo aquelas canções de Natal, você vai viajar nessas canções junto com a gente aqui também e adorarmos ao nosso Senhor. Vou trazer também uma mensagem hoje à noite, presencialmente aqui na Carisma. Vem participar, tenho certeza que Deus vai falar muito ainda com a gente. Que o Senhor te abençoe. Até daqui a pouco, às 18 horas, no nosso culto. As palmas. Declare isso. Quem tem poder sobre o pecado, quem me amou. Até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem treme a terra com sua voz, quem treme a terra com sua voz, em sua presença, não há palavra. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare maravilhosa graça, verdadeiro amor, Ele tomou o nosso lugar. Obrigado, Jesus. E a minha cruz levou, sua vida entregou. E hoje nós somos libertos. Oh, Jesus, eu canto. Traz a paz em meio ao caos, quem faz do órfão filho seu, o Rei da Glória, o Rei da Glória, quem é o Rei sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei, digno é o Rei. Digno é o Rei que a morte venceu. Mais uma vez, digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno, Ele é digno. Digno é o Rei que a morte venceu. Mais forte, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei, digno é o Rei. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, 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 maravilhosa graça, o verdadeiro amor, Ele tomou o meu lugar, e a minha cruz levou. Declara essa verdade.
nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda mais alto.